Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo revelou que não faltam professores no Brasil, mas sim desinteresses desses profissionais em seguir carreira. Luiz Carlos se formou em educação física, deu aula durante algum tempo, mas há 12 anos desistiu da carreira para abrir o próprio negócio. Se a gente tivesse uma condição de trabalho muito melhor à época, certamente eu teria investido ainda mais na continuidade desse meu trabalho e seria professor até hoje. Trocar a sala de aula por outra atividade é uma tendência no país, segundo uma pesquisa feita pela USP. O Jornal da Cultura conversou via internet com o autor desse estudo. O grande desestímulo ao ingresso da profissão, a meu ver, é financeiro. Associado a isso, é uma profissão claramente difícil, né? Segundo o estudo, se o total de licenciados dos últimos 20 anos optasse por seguir a carreira, seria suficiente para atender a demanda atual por docentes na educação básica. O maior vácuo está em língua portuguesa. Entre 1990 e 2010, 325 mil alunos se formaram em licenciatura para a área. Hoje, o déficit de professores nessa disciplina é de 131 mil em todo o Brasil. Em biologia, o número também é gritante. Em 20 anos, foram 202 mil concluintes. Hoje, faltam quase 26 mil docentes. O autor da pesquisa considera necessário aumentar os salários, investir em infraestrutura e na formação continuada dos professores. Medidas que podem ser aplicadas com o Plano Nacional de Educação, aprovado em junho pelo governo federal. Para que nas universidades públicas, todos aqueles que ingressem nas licenciaturas tenham bolsas de acompanhamento, tenham de fato uma formação boa, porque só com isso a gente já conseguiria resolver o problema de falta de professores no Brasil. Ouvindo aqui pelo Twitter, o Marlos Bispo disse que abandonou a carreira de professor porque tinha que fazer 3 jornadas para ter um salário decente. Eu tive colegas que davam 60 horas aula semanais. Era uma loucura, né? Trabalhava manhã, tarde, noite, inclusive no sábado. Essa é uma situação terrível. Trabalhava em várias escolas e tal. Eu acho que o pesquisador foi... Essas sugestões de encaminhamento são essas mesmo, né? Que envolve o conjunto das mudanças da infraestrutura da escola, a questão salarial. Agora, nós temos um problema nos cursos de licenciatura, que eles são cursos geralmente muito ruins no Brasil. Então, que você pega matemática, o sujeito faz o bacharelado, mas não faz a licenciatura e precisa, por exemplo, fazer a licenciatura para poder dar aula. Isso é condição indispensável em qualquer das áreas e tal. Então, acho que tem de haver um incentivo, como foi bem destacado, bolsas, criar um programa. Nós citamos aqui o caso da Índia, isso já faz tempo, que ir lá para formar 100 mil professores de matemática e tal. Se não tiver bolsas, alguma coisa que vincule o professor à sala de aula e ele, por exemplo, está ao mesmo tempo fazendo mestrado e receber algo suplementar que seria essa bolsa, a gente não vai resolver nunca. Se é ruim o panorama na área de letras, de história, etc., a situação é muito mais grave em matemática, física, química e biologia. Agora, precisa ter um programa de médio e longo prazo. Não é um governo em 4 anos que só faz isso, mas 4 anos é bastante tempo. Pode começar. Agora, tem de ser um programa nacional, porque do jeito que está a base da educação, nossa, aqui, comparado com os países emergentes, nós somos catastróficos. Nós temos hoje uma estrutura no século XXI do século XIX, e desse jeito não dá, né? Ayrton, será que vamos chegar a um colapso na educação, não ter professores? Não, acho que não. Para resumir, o Vila falou boa parte do que eu poderia dizer, é preciso mais dinheiro. Precisa botar mais dinheiro na educação. Os candidatos estão se propondo a colocar, um fala em colocar 10% do orçamento, vamos ver na hora do vamos ver lá, do bolo, se bem que o candidato que ganhar vai trabalhar com o orçamento do ano anterior, enfim. Mas o problema é mais dinheiro para poder pagar melhores professores e dar melhores condições de ensino.